Mário Ferreira Matias, natural de Leiria, morador em Leiria, 88 anos. Minha atividade atual, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, procurei por vários serviços e estou há 73 anos como colaborador da Caixa de Crédito Agrícola de Leiria, um banco local, e desde 1980 sou o Presidente do Conselho de Administração. Okay. Atualmente ainda estou ao serviço. E onde é que nasceu? Leiria. Em Leiria? E sempre viveu? Sim, sempre vivi cá. E os teus pais também são de Leiria? Meu pai era minhoto, Vila Famalicão. Minha mãe é que era de Leiria. Meu pai veio prestar serviço aqui como polícia. E, portanto, o meu pai não era de cá, era do Mi, Vila Famalicão. A minha mãe é que era de cá. E nasci cá e vivi cá sempre. E o que é que o seu pai era então polícia e a sua mãe? A minha mãe vendia no mercado. O quê? Peixe. Peixe. E como é que foi a sua formação a nível de ensino? Andei a estudar na instituição primária aqui na escola de Santo Estevão, aqui muito perto. E depois comecei a trabalhar aos 11 anos, logo que fiz a instituição primária. E só foi mais tarde, quando minha mãe morreu, é que eu disse isso. Houve ali um período da minha vida que foi um bocado dramático, porque minha mãe morreu, eu tuberculosei dos rins, dos 2 rins, senti que a vida tinha-me pregado uma partida com a falta da minha mãe e ao mesmo tempo com a doença. Tinha a instituição primária, então passei a estudar de noite. E fiz aqui o curso comercial na escola de Minhosqueira, estudando à noite sempre. Estou a trabalhar, portanto, há cerca de 80 anos que eu estou a trabalhar, 78. De modo que fiz aqui a gestão primária, fiz aqui a escola comercial, que me habilitou também a ser técnico oficial de contas, e aí assumi as funções de chefe da Caixa com 23 anos. Portanto, já sou responsável pelos serviços da Caixa, agora como Presidente, desde 1958. E tenho uma memória boa. É isto que as pessoas conhecem em mim, que eu tenho uma memória boa. Conheço um pouco da cidade, assistia desde os 10 anos, talvez, tomar consciência recordo-me de ter sido comemorado aqui o final da guerra. Lembro-me bem das cerimónias que houve aí quando acabou a guerra, a Segunda Guerra, em 45. Tinha, portanto, 10 anos. E sempre estive atento ao que passou cá. Portanto, tenho boa memória, embora não seja um protagonista de coisa nenhuma, ou de pouca coisa. Nós somos sempre protagonistas da nossa própria vida, eu acho. Sim, sei contar a minha vida e o que fiz, porque eu, no exercício de funções, exerci funções também, porque fiz parte da Comissão Instaladora da Caixa Central em Lisboa, da Federação Nacional das Caixas também. Fui vice-presidente da Caixa Central e vice-presidente da Federação das Caixas. Também colaborei com o Banco de Portugal, fiz parte da administração do Fundo de Garantia de Depósitos no Banco de Portugal, no Porto. Exerci várias atividades. Fui presidente aqui de um clube, fui vereador da Câmara. Quando o hospital foi nacionalizado em 75, fiz parte da primeira administração do hospital, em 75. E ele ia começar, assim, de uma maneira mais geral, por lhe perguntar como é que era Leiria na época do Estado Novo. Como é que se vivia aqui? Isto, eu suponho que Leiria não seria muito diferente das outras cidades, mas havia... Isto mudou muito, naturalmente. Mudou muito.
Mas quer saber em termos políticos, não é? Sim, e em termos sociais também, como é que era viver aqui? Como é que foi a sua experiência a crescer aqui? É que, pois, há coisas que, entretanto, desapareceram, não fazem cá falta nenhuma, digamos, mas desapareceram. Eu recordo aqui assim, a pobreza que havia aqui em Leiria era mitigada porque aqui no quartel, que era bem perto aqui, de artilharia e de infantaria, havia sobras de rancho, do rancho dos militares. E havia a preocupação de não deitar aquilo fora. E então, as pessoas com mais necessidades de alimentação vinham para a porta do quartel esperar pelo fim do rancho, da comida dos militares, e vinham, portanto, as pessoas mais pobres, com mais necessidades, vinham alimentar-se das sobras dos quartéis. Portanto, havia enfim, fala-se no tempo que havia o caldo das portarias dos conventos que alimentavam as pessoas com esmolas, e era um bocado deprimente, não é? Ver, não que eu passasse por isso, não tinha necessidade dessas, mas muitos cachopos da minha idade vinham aqui à alimentação do quartel. De resto, tenho uma fotografia da minha escola primária, na segunda classe, que é bem reveladora. Os cachopos estão sentados à frente na fotografia, estão descalços. Eu, na escola, não tendo sapatos, eu, para jogar a bola com os outros colegas, tinha que me descalçar, porque tinha que estar em igualdade de circunstâncias de que eles estavam. Claro que eles passavam a estar em vantagem, porque estavam mais habituados a andar descalços. Eu ficava em desvantagem, porque para mim era uma experiência jogar a bola descalço. De modo que, e só por isso é que eu optei por ser guarda-redes, que era permitido jogar calçado. Ok. É só por dizer que se via muito mal. Via-se mal, não quero crer que seria uma coisa comum às outras terras, mas podíamos dizer que não se passava fome, porque as pessoas mais necessitadas recorriam a de resto, não se comia, não se passava fome. Quer dizer, não se comia aquilo que se queria, não é? Mas havia dificuldade no pão, dificuldade que nós passámos um bocado. Mas isso foi no período da guerra. Como é que lembra-se desse período? Eu sei que disse há bocadinho que se lembrava da celebração do final da guerra, mas lembra-se, tem lembranças do período da guerra? Do período da guerra. Nós não entramos na guerra, mas preparámos para a guerra. As janelas levavam um adesivo, um quadrado de adesivo para não estilhaçar os vidros, para não ferir, no caso do bombardeamento, não haver o perigo dos vidros se estilhaçarem. Portanto, nós, não tendo entrado na guerra, preparámos para a guerra. Nos serviços municipalizados, no edifício dos serviços municipalizados, é que nós centrámos a central elétrica, estava lá instalada uma sirene, diferente da dos bombeiros, para fazermos exercícios de recolha para casa. Mas é que eu muitas vezes estava em casa e quando tocava a sirene, vinha para a rua para ver os outros a fugir e, portanto, a sirene para mim funcionava ao contrário. Garoto, naturalmente, que as pessoas quando sentiam a sirene, eram exercícios. Nunca fomos bombardeados, felizmente. Mas dava-se porque era cascachopo, 7 anos, 8 anos, e logo que havia a sirene dos exercícios, vinha para a rua ver os outros a fugir. Mas é que, se calhar por causa disso, que nas guerras as crianças são aquelas que mais sofrem pela sua imprudência, pela sua curiosidade. Querem ver como é que as coisas se passam e depois sofrem as consequências. E como é que foi o final da Segunda Guerra Mundial? Fizeram uma cerimónia muito ali junto ao monumento dos mortos da Grande Guerra, pessoas ligadas ao governo, naturalmente, à Câmara e ao governo. Foi uma cerimónia oficial em que as pessoas disseram coisas que eu enfim, ouvi-os falar, mas não sou capaz de reproduzir, nem teria muito interesse. Mas recordo que um opositor aí da terra, um doutor Serafim, a despropósito,
a despropósito até da cerimónia, porque ele não fazia parte das entidades, aproximou-se do microfone, deu um grito de Viva a República e fugiu. Quer dizer, eu achei assim um bocado de tolo, mas era um opositor aí da nossa cidade que chegou ao microfone, aproximou-se do microfone, Viva a República. Eu não vi que havia necessidade de fugir, uma vez que estávamos numa república, mas fugiu por causa disso. E lembra-se, então, é uma coisa que o marca, então, sim, é o grito? vi aquela cerimónia, intrigou-me, não é? Como é que estamos numa república e as pessoas, para dizer Viva a República, tinham que fugir. Okay. E acompanhei, enfim, não fui um protagonista de coisa nenhuma, mas assistia, enfim, às... Não fui protagonista, não. Eu depois, mais tarde, já em 69, nem 69, participei em algumas atividades da oposição. Também, enfim, nós tínhamos que fazer a primeira coisa, eu recordo-me de ter feito uma coisa que também me intrigou. Andámos a pedir às pessoas para se recensearem. E tínhamos que fazer isso às escondidas. Colar os papéis à noite, a apelar às pessoas para se recensearem. Porque o recenseamento era feito pelas juntas de freguesia afetas ao regime. E eles só recenseavam as pessoas a quem eles contavam para votar neles. De modo que a primeira ação que fizemos foi pedir para as pessoas se recensearem. E tínhamos que fazer isso às escondidas. Era uma coisa... Quantos anos é que tinha nessa... Em 69 eu teria 34 anos. Okay. 34 anos. E já, então, tinha Nessa altura assumi-me um bocadinho mais, não é? Meio mais consciência das coisas. Mas ainda estávamos a falar aqui da época da Segunda Guerra Mundial. Quando acaba, sente que a vida melhora um bocadinho? Pelo aquilo que estava a dizer, sente que... Sim, não sei, pelo menos aquele aspecto. Eu tinha alguns familiares que foram militares e que foram para os Açores. Portanto, aquele clima de guerra acabou, não é? E, naturalmente, eu era garoto também, aquilo passava um bocadinho ao lado, não é? Mas senti que as pessoas ficaram mais aliviadas, porque deixou de haver... Porque algumas pessoas, para não colar os vidros com o adesivo, tiravam as janelas de vidro, ficavam só as janelas de madeira à vista, não é? Mas é que acabou esse clima de guerra acabou e desanuviou-se um bocadinho mais. E os produtos, havia produtos, porque nós não tínhamos, havia racionamento, não havia açúcar, não havia azeite, não havia bacalhau, não havia arroz, não havia... Portanto, havia outros produtos que as pessoas... Portanto, não havia... E houve um episódio porque faltou a gasolina, faltaram os pneus. Ao faltarem os pneus, as pessoas imaginaram pôr remendos nos pneus, mochões, rechapagens, havia os pneus. Hoje compra-se, um pneu está mal, está gasto, manda-se pôr um pneu novo. Não, ali naquela altura tinha que se fazer, consertar o pneu. E mesmo os pneus depois velhos, todos velhos, já sem aproveitamento, eram aproveitados para calçado, para a sola dos sapatos. Portanto, havia isso ainda perdurou durante muito tempo, a falta de produtos. Os carros não tinham gasolina, e então os carros andavam a gasogênio. O gasogênio é uma espécie de um cilindro de carvão. Portanto, havia uma forja, não sei se os ferreiros têm, uma forja, produzia gás. O gás era canalizado para o motor. Portanto, os carros andavam a carvão. Ok. Era os carros, o gasogênio tinha muito menos força. Eu recordo os carros a subir uma ladeira e iam quase sempre em primeira, porque aquilo não tinha força. Os carros não tinham menos força. Mas quando a pessoa queria sair de carro, não é? Agora imagine, a pessoa sair de carro, levantava-se mais cedo, umas 2 horas antes, acendia a forja. A forja os ferreiros usam muito isso.
tem uma ventoinha para dar calor, para dar fogo, ar. E, portanto, acendiam o fogareiro, digamos assim, acendiam o fogareiro no carro. O gasogênio era uma coisa que era implantada atrás do carro. A pessoa levantava-se, acendia o fogareiro, esperava 1 hora ou 2 que arranjasse gás, porque aquilo é o gás do carvão. Depois, só quando o carro estava em condições, é que podia arrancar. Portanto, a pessoa, para arrancar com o carro, tinha que esperar umas 2 horas. Ok. Imaginem o que é hoje, chega ao pé de um carro, E ter que esperar 2 horas para ele arrancar. a vida era outra. Então, Isso durou, talvez depois mesmo de acabar a guerra, ainda durou talvez uns 5 anos ou 6. e o que é que, enquanto criança, não é? Porque disse que à época da Segunda Guerra Mundial tinha 10 anos. O que é que, enquanto criança, enquanto miúdo, fazia nos tempos livres aqui por Leiria? Já ouvimos falar que jogava a bola, que era guarda-redes? Não, mas o que nós fazíamos, eu tinha o meu pai ocupado na polícia, a minha mãe ocupada no mercado. Eu saía às 12h30 da escola. Só tinha os meus pais em casa às 6 horas. Então era dono da minha vida, era dono, e corria a cidade toda. Jogava a bola. Quando se instalava aqui a feira de março, que era a feira anual, era em março, eu assistia à montagem dos carrosséis, das barracas todas. Depois, quando chegava o verão, nas férias de verão, garoto, tinha mais liberdade, porque já não era só a partir das 12h30, era a partir de manhãzinha, cedo. A minha de manhãzinha, o que é que eu fazia de manhã em garoto? Em verão, férias escolares, vinha até ao mercado, onde a minha mãe estava, mas a minha mãe estava noutro setor, e chegavam aqui à cidade muitas pessoas com os seus burros carregados de fruta. As pessoas descarregavam no mercado a fruta, mas depois era preciso arrumar o burro. Portanto, eu digamos que era o primeiro arrumador de viaturas aqui em Leiria, fui eu. Porque as senhoras vinham com os burros carregados de fruta, descarregavam os alforjes com a fruta, as cestas, mas depois o animal ficava ali, era preciso ir pô-lo num estábulo que era um bocadinho longe. Então eu vinha para ali com aquela brincadeira de ir arrumar os burros. Claro que não era para receber dinheiro, recebia às vezes uma maçã ou uma pera, uma coisa qualquer, mas aquilo era uma brincadeira, da parte da manhã. O mercado, depois, quando acabava o mercado, a dona do burro ia buscar o burro a ela, porque eu só o ia lá pôr, não ia lá buscá-lo. Na parte da tarde era o rio. O rio era eu tomava banho, o fato de banho estava sempre à disposição, era sem roupa, mas que era corria aí o rio de um lado. Há aqui dois rios, o rio Lena e o rio Lis, e portanto ia para os 2 rios. No Lena era por baixo da ponte, eu estava a tomar banho e passava o comboio por cima de uma ponte de ferro, ali para da Barosa, e o rio aquilo corre em Leiria e o Lis, eu tomava aqui banho, as minhas minhocas. Pronto. E nós já tomámos conhecimento que havia 3 clubes aqui em Leiria. Sim. Qual era o seu clube? Não, havia 3 clubes, eu era o presidente do clube, do Sporting Clube Leiriense. Esse é novo, esse a gente não... Então havia 4? Não, na meninice não havia 3 clubes em Leiria. No meu tempo, 3 clubes, havia 4, havia o Ateneu, havia o Sporting Clube Leiriense, depois apareceu o Coliponense. Ok. Coliponense é Colipo, porque a cidade de Colipo é Leiria, é conhecido por Colipo. Havia aqui uma povoação romana. E havia o Marrazes, que é aqui uma povoação perto, aqui assim, Marrazes. Ok. Portanto, eram 4 clubes. Então, mas e o Grêmio e o... Sim, havia os clubes recreativos. Ok, pronto, nós estávamos a falar... Não, havia a Assembleia, havia o clube, havia o Grêmio, mas eram clubes recreativos para bailes, jogar as cartas e tal. Não era... E não participava nesses? Participava... Não participava. Eu era desses clubes, era sócio de do Ateneu, e era também sócio do Sporting Clube Leiriense.
Portanto, em 1964, eu fui presidente do Sporting Clube Leiria. Fui de 64 a 66. Nessa altura é que havia 3 clubes. Ok. Era o Coliponense, o Marrazes e o Sporting. Mas usavam só um campo, só havia um campo de futebol. Ok. De modo que era uma. Portanto, a Câmara era proprietária desse campo e não autorizava que se jogasse no relevado, porque os 3 clubes a utilizar o relevado estourava, não havia possibilidade. Então nós tínhamos uma sala de visitas, que é o estádio, relevado, mas os 3 clubes utilizavam o clube pelado, o campo pelado, o campo de terra batida. Naturalmente eram clubes amadores, as pessoas tinham o seu horário, os jogadores tinham outra profissão, tinham uma profissão e que não era aquela, e então era impossível manter aquela situação, porque tínhamos um campo, tínhamos uma sala de visitas que só era para fazer cá finais, e o campo pelado era utilizado exaustivamente até à meia-noite, uma iluminação fraquíssima, uma informação deficientíssima, que nós tínhamos que pintar a bola de branco para ver se via a bola, senão não se via a bola. Mas chegou a jogar a bola? Chegou a jogar no Sporting? Não. Eu, em garoto, mas por causa que eu disse do risco, me falei, e fiquei impossibilitado de jogar a bola. De maneira que os 3 clubes viviam com muita dificuldade porque não podiam partilhar um campo. E isso foi constatado, e eu, em 1966, com outros, chegámos à conclusão de que era impossível, com um campo só e 3 clubes a disputá-lo, havia necessidade de fazer uma união, fazer uma fusão desses clubes. Porque era muito difícil, os 3 clubes não podiam viver, começar a treinar, tinham que fazer uma rotação, um treinava das 6 às 8, depois das 8 às 10, das 10 à meia-noite, é impossível. Então tivemos que sacrificar os nossos clubes para dar origem a um clube que nasceu a União de Leiria, que equipou-se de branco, é para não confundir nem com Sporting nem com Benficas, equipado de branco, e nasceu a União de Leiria, com o Marrazes afastou-se fizeram um campo ilense, afastou-se, o Coliponense desapareceu e o Sporting transformou-se na União de Leiria. Por uma questão de luto, eu era o último presidente, ninguém quer ser o último a fechar a porta, eu entendi que não devia ser dirigente do novo clube, do que nasceu da União, e no primeiro ano de União não fui presidente, não fui dirigente, mas já no ano seguinte, em 68, fui vice-presidente da União. Isso também não foi fácil, porque os sportinguistas de Leiria não me perdoaram a traição. Alguns manifestaram-se, eu recordo-me que um senhor que era sportinguista e que era um nosso mecenas do clube, o senhor José Lúcio da Silva, que deu origem ao cinema cá de Leiria, tem o nome dele, zangou-se comigo. Nós estávamos relativamente bem, mas ele... Estávamos bem, não éramos amigos, não posso dizer que fosse amigo dele. As idades também não justificavam. Eu era um jovem, ele era uma pessoa já de idade, mas ele não me perdoou, não zangou-se comigo por eu ter extinto o Sporting para dar origem à União. E pronto, depois mais tarde fizeram aqui um pavilhão ginásio-esportivo, que já desapareceu. O pavilhão ginásio-esportivo foi inaugurado, mas não havia clubes na terra para utilizar. Então fui desafiado a fazer uma associação de esportes. E eu fiz uma associação de esportes que não foi uma associação de esportes, é sempre formada por os clubes. Porque não havia clubes, teve que ser por despacho do diretor-geral. Eu falei com o seu diretor-geral de esportes, ele, por despacho dele, criou uma comissão administrativa e criei uma associação de esportes de Leiria, para gerir todos os esportes, à exceção do futebol, que já tinha associação.
Como é que era ser dirigente associativo na época do Estado Novo? Qual é que eram as barreiras, Sim, as limitações? as pessoas tinham alguma. Eu não, sim, eu não levantei. Quer ver, eu, na altura, fui convidado pelo diretor-geral dos Esportes, pelo delegado da Secretaria-Geral dos Esportes, a dar utilização ao estádio, ao campo, porque eles tinham um problema. O Direção-Geral dos Esportes e a Câmara fizeram um pavilhão. Mas o pavilhão, depois de inaugurado, com uma grande festa, ia fechar, porque não havia utentes. Então, eu, não sendo a pessoa afeta ao regime, convidaram-me a mim para eu criar a Associação de Esportes de Leiria. Essa associação foi uma espécie de embrião para as associações que, entretanto, saíram. A primeira que saiu foi a ténis de mesa, que saiu de lá. Depois saiu o handball, depois saiu o atletismo, o basquetebol. Portanto, foram depois saindo associações. Ela deu origem às associações das modalidades. As associações de modalidades depois já se puderam constituir, porque já havia os clubes. Mas durante 6 anos eu fui presidente da Associação de Esportes, que deu origem, depois se desfez, a associação desapareceu, deu origem depois às associações das modalidades. Então teve muito contacto com a população. Com a população, todo o distrito. Como é que caracteriza o posicionamento político na altura das pessoas que viviam em Leiria? Acha que... Havia muito conformismo, sabe? Que isto, há uma grande parte, porque só as pessoas, poucas as pessoas eram aquelas que se manifestavam porque tinham consequências. E por ter consequências, era um reduzido número de pessoas. O Estado podia não ter apoios da população. Na maioria das pessoas não apoiavam o regime que estava aí, o Estado Novo. Mas era um reduzido do número das pessoas que se manifestavam nesse sentido, porque havia consequências. Havia consequências para isso. Portanto, havia mais um falar à boca pequena, como é que se pode dizer? Havia um certo desconforto, mas pessoas que davam a cara e que se movimentavam eram relativamente poucas. O que é que o levou a posicionar-se contra o Estado Novo? Alguma independência que já tinha na altura. Porque e as coisas, o Estado Novo também foi perdendo fogo. O Estado, digamos que também foi perdendo algum fogo. E as pessoas começaram a ter outro meio de comunicação, de ler jornais, de ler. Portanto, isto é, não era fácil. Nos meus tempos de mais jovem não era muito fácil, porque havia pouca possibilidade. Eu não lia jornais. Eu suponho que comecei a ler jornais aos 30 anos. Tudo isso tem alguma influência. Portanto, havia muito conformismo. Ainda hoje. Isso hoje as pessoas ainda se conformam muito com aquilo que está a passar. Mesmo na nossa sociedade, as pessoas só se movimentam não pelo interesse coletivo, mas só no interesse particular. Os sindicatos, as pessoas que têm o interesse profissional movimentam-se mais, porque o sentimento cívico que leva as pessoas a movimentar-se não é tão comum. O que é que, quando é que tomou consciência política? Quando é que acha que decidiu... Aos meus 18 anos, 20 anos, eu fiquei velho aos 16 anos. Então. Quando a minha mãe morreu e eu fiquei doente, eu deixei de ser menino. Aquela traquinice dos burros do rio desapareceu. Eu senti que numa semana, não foi preciso mais de uma semana, para ficar velho. E é a partir... É aí a partir com a consciência de que eu, na altura, não tinha nenhum recursos. Tive a sorte também, para dar cá,
porque teria sido inventada nessa altura a penicilina e a streptomicina, que me levaram a resolver o problema renal, porque tive aí a sorte de um médico amigo, mas foi uma pessoa que, posso dizer que foi mais um médico que foi amigo, de que foi que a estrutura que existia para me acolher a doença não havia. E é então quando ganha consciência política. Consciência disso. E a partir dessa consciência política que ganha... Comecei a ler. O quê? O que é que lia? Frequentava, lia livros, os que estavam na biblioteca não eram muito, mas mesmo assim eu sempre frequentava habitualmente a biblioteca erudita, como se chamava na altura, nas horas, aos sábados e domingos, porque andava a estar à noite, não podia. Mas comecei a tomar consciência disso, até porque o setor onde eu estava ligado à agricultura, porque a instituição era uma cooperativa agrícola, uma instituição bancária ligada aos agricultores, tinha consciência das dificuldades que as pessoas passavam para sobreviver no mundo rural. Afetou-me, naturalmente, que foi aí que eu não foi mais que um problema que eu tivesse, mas era aquilo que eu sentia que as pessoas tinham. A vida no campo era muito dura, não é? E ainda é hoje, mas está mais facilitada com o mecanismo. Mas foi as pessoas com quem eu lidava no dia a dia fez-me tomar consciência disso. Das dificuldades que tinham as pessoas no campo. E houve uma pessoa mais próxima ou foi... Não, foi nós não geral. tínhamos pessoas muito próximas porque não confiávamos muito uns nos outros. Ok. Mas eu tenho aqui a informação que o Sr. Mário frequentou algumas reuniões da oposição. Como é que se começa a entrar mais no movimento organizado? É mais tarde. Nós dámos todos bem, a posição era todos juntos, mas só nos entendíamos na altura das votações, porque nós quer dizer, para já tínhamos, para reunir, tínhamos que ser na casa de alguém que tivesse a coragem de nos abrir as portas. Portanto, a reunião era difícil. Depois tivemos a sorte de haver aí um senhor advogado que adquiriu uma casa jeitosa para o efeito, Dr. Varela, e digamos, a partir daí, era ele que fazia as reuniões. E lá as reuniões estavam todos juntos, nem se falava de partidos políticos, era oposição. Ninguém se identificava. Mas começou a pouco e pouco a haver uma diferença, porque no meio da oposição nós sentíamos que havia lá pessoas muito mais organizadas, que tinham organização. Digamos que o grupo da oposição estavam todos juntos. Mas havia alguns lá com organização, as pessoas ligadas ao PC. E, portanto, nessa altura éramos todos amigos, mas depois houve uma separação, houve a necessidade de uma separação, porque enquanto nós andávamos soltos, não tínhamos ligações, éramos oposição. Os outros tinham reuniões à lata, tínhamos reuniões ao lado e apareciam já organizados. Portanto, nós nessas reuniões estávamos todos juntos, era tudo oposição, mas depois começou-se a notar que naquele grupo havia pessoas que, além daquelas reuniões, tinham outras que se organizavam de outra maneira. E, portanto, quando ensaiava-se uma votação, a votação não dava bons resultados para essa parte organizada, esperava-se que as pessoas fossem abandonando. Só olhar para o relógio, era hora de deitar, e quando aquilo ficava reduzido, quando eles sentiam que já podiam fazer a votação, faziam a votação. Okay. Isso criou-se um certo desconforto, porque nós dámos todos bem, e as pessoas do Partido Comunista ou de outro partido qualquer eram muito estimáveis, e pessoas com quem nos dámos bem. Só que o jogo depois adulterava-se naquela altura. E saímos,
também passámos a organizar-nos depois. Era liderados pelo Dr. José Ferreira Júnior. O José Ferreira Júnior foi a pessoa que, nessa altura, assumiu uma pseudo-organização, que nunca foi organização, porque eu recordo que fizemos um ou dois almoços, tanto, que nos juntávamos, tinha sido os almoços, que era a coisa mais inócua que havia, era um almoço. Mas sem nenhum, nada de jeito. Mas quem é que o convida para a primeira reunião? Como é que sabe da primeira reunião? Lembra-se disso? Sei, a reunião foi através do engenheiro Vieira Pereira. O engenheiro Joaquim Vieira Pereira, que me deu a conhecer dessa reunião e foi com ele que eu fui. E fui com ele que andei sempre junto com ele. E mais tarde, já perto em 73, nós tomamos conhecimento de que havia um partido que se tinha formado na Alemanha e que era o PS, e nessa altura começámos a ter um conhecimento disso, em 73. A presença próxima do Forte Peniche pesava aqui em Leiria? Pesava no sentido de... Não é tão perto como isso. Pelo menos para mim, que não tinha... Não sei, não pesava. Não Conheceu alguém que estivesse preso no Forte? Não. Ou teve algum contacto com o Forte? Não. Só visitei o Forte mais tarde. Como é que sentiu aqui a guerra colonial? Conheceu, não sei se devido ao seu problema de saúde foi... Eu fui militar, mas foi por causa disso, fui isento da vida militar. Estive lá pouco tempo, porque eu era doente e não podia. Como é que sentiu aqui a guerra colonial, os homens a irem para a guerra? Sim, a reação primeira de as pessoas tinham lá familiares, eu tinha lá familiares também, e um cunhado meu que foi para lá como oficial, enfim, afetou naturalmente. A primeira reação, como houve uma primeira, porque o comandante que estava, o chefe da polícia, que estava na esquadra de Luanda, sofreu um ataque. Não sei se foi um ataque. Primeiro, sim, a guerra em Angola começou com um ataque à esquadra de polícia. O esquadra de polícia, o comandante dessa esquadra, tinha sido polícia aqui em Leiria. Uau, a sério? Neves. O Neves. Ok. Era colega do meu pai, eu morava aqui ao pé do cemitério. E ele depois, ele ficou com os cortes, foi em katanas, eles atacaram-se com katanas na esquadra, ele ficou com os cortes no peito. Recordo-me disso, dele ter contado isso. Sei que era qualquer coisa Neves. Ok. Agora não sei. E foi aqui polícia em Leiria, amigo do meu pai. E a guerra começou aí com esse ataque. A guerra em Luanda. Em Angola, Luanda, ok. foi o ataque à esquadra. E o comandante tinha sido aqui polícia em Leiria. Devia ser aqui dos arredores, não faço uma ideia. Sei que era uma pessoa com um arcabouço que... Eu conto essas histórias, não tem nada a ver com era uma pessoa que comia bem. Pronto, era uma pessoa com arcabouço. Às vezes, o meu pai contava essa história, que iam 5 ou 6 comer e por delicadeza da travessa se atiraram um bocadinho para lá voltar outra vez, já não voltavam, que ele queria ser o último a servir-se, porque depois ficava com o resto. Era uma pessoa fisicamente uma pessoa muito robusta. Okay. E foi isso talvez como eles fizeram o ataque em Luanda. Foi de corpo a corpo, foi à catanada, levou umas catanadas, mas manteve-se. O facto dele ser aqui de Leiria, isso fez com que as pessoas de alguma maneira solidarizaram-se? Não foi por causa disso. O Neves não era... Eu conhecia-o porque era polícia. Se não fosse polícia também não conhecia, e ninguém o conhecia como eu conhecia. De maneira que... Não, o que é... Como aqueles fizeram um ataque
e mataram pessoas, e algumas delas não tinham feito nada. A primeira reação que houve da população foi de realmente havia que combater isso. Aliás, deu-se um bocado isso agora com Israel. A primeira reação das pessoas, se fizesse um inquérito 2 dias depois, de Israel. Israel perdeu essa oportunidade de ter a opinião pública. Fazer o que eles resolveram fazer, mas hoje, aos olhos das pessoas, havia uma certa opinião favorável a Israel, até por aquilo que ele passou na Alemanha, os judeus passaram na Alemanha. Isso já está pago. Quer dizer, a situação que agora se dá em Gaza fez perder a solidariedade que havia com os judeus, foi perdida. Portanto, a primeira reação que as pessoas tiveram cá em Leiria, e quero crer que no resto do país, a primeira reação, quando foram aqueles ataques feitos a pessoas, a famílias que lá estavam, que não eram, enfim, nenhuma falta, em especial a barbaridade com que foram feitos esses ataques, criou-se aqui um clima. E eu sei que houve depois eleições, logo no ano seguinte, 62 ou 63, e as pessoas ainda estavam a viver esse clima. Digamos que a Guerra Colonial, no primeiro ano que houve, nos primeiros meses, talvez não tivesse a animosidade da população. Só quando ela se prolongou e quando as pessoas se informaram melhor, é que houve depois a condenação. Agora, noutra parte, lembras-te onde é que estava e o que é que estava a fazer no dia 25 de abril de 1974? Eu estava era empregado, só sei que muito cedo, logo cedo, ainda é um costume que eu ainda tenho, levantar-me às 7 horas da manhã. Tomei conhecimento, sendo rádio, para ouvir notícias, e tive conhecimento logo no primeiro dia. É claro que fui para a caixa, porque tinha que abrir, mas depois saí, não é? Veio para a rua. Qual era o clima das ruas? Aquilo, no princípio, a primeira coisa foi contatar com as pessoas, principalmente o grupo, porque nós marcámos logo um encontro para o fim do dia, na cerâmica do lixo. Mas vivia-se um clima de descompressão e alguma incredulidade. A pessoa também não sabia se aquilo, porque já tinha havido um ensaio nas Caldas da Rainha que tinha sido suspenso. Estavam-se coisas muito suspensas ainda, não é? Ainda havia, nos primeiros tempos, estava uma coisa suspensa, não é? E não se dava por garantido. Tanto não fomos reunidos na cerâmica do lixo, aquilo era um sítio onde, aqui nos arredores da cidade, aqui se vê daqui, porque não era muito seguro, não é? Agora, só no final do dia, quando as coisas começaram as notícias a aparecer, só no dia 25, 26 é que as pessoas começaram a ter confiança naquilo. Depois houve aí um curto, no 1º de maio, já houve uma cerimónia na Praça do Gislobo, muita gente se juntou, toda a gente era da oposição. É isso, aquelas coisas. E o Sr. Mário também participou no 1 de maio aqui em Leiria? No 1º de maio? Sim. Como é que foi? Como é que eram os sentidos? Não, sabe, logo no 1º de maio, nós abrimos a sede no dia 29. Portanto, nós no dia 25 reunimos. Logo ali, na cerâmica de lixo, tinha lá uns carpinteiros que fizeram uma mesa para a nossa sede. Logo ali foram à procura de alugar uma casa que estava já estava vaga, ali junto à Misericórdia, à Igreja da Misericórdia, perto da casa onde era a PIDE. Alugámos uma casa, a cerâmica do lixo forneceu a mesa e nós instalámos. Portanto, alguém levou, que eu não me recordo, um duplicador feito com stencil, e fizemos um comunicado. Nós, no dia 1 de maio, fizemos um comunicado. Não sei, agora me recordo,
a falar do 1 de Maio, a falar do 25 de Abril, uma alegria. Começou-se logo o 25 de Abril. No dia 1 de Maio, foi 7 dias depois, ou 6 dias depois, já fizemos uma festa ali na Praça do Lisboa. E fizemos um comunicado qualquer, não me recordo o que é que o comunicado dizia. Só que foi feito em papel amarelo. E logo as pessoas afetas ao Partido Comunista que estavam lá organizados começaram a dizer que cá estão os amarelos. Não sei porque é que nos chamamos amarelos, não sei se tinha a ver com as chinas, não sei. Mas logo animosidade contra nós de gente ligada à esquerda, mais à esquerda. Como pessoa que não é, participou ativamente na criação do Partido Socialista aqui em Leiria, como é que foi ver a chegada do Mário Soares? Não a viu, mas como é que soube do acontecimento? Como é que Sim. vocês próprios reagiram? Sim, como ele tinha aqui, conheci bem o pai dele, o Mário Soares. O pai dele foi pároco aqui nas Cortes. O João Soares. O João Soares, o pai de Mário Soares, foi padre aqui de uma freguesia perto do Arrabal e foi padre aqui nas Cortes. Não está hoje a casa de Mário Soares. De maneira que conhecia o pai muito bem e conhecia, e ele conhecia do nome, não é? Não conhecia. Uma alegria grande, a satisfação de estar aqui uma pessoa, portanto, aqui mais com um costelo aqui da terra, não é? E posso só perguntar como é que no dia 25 de Abril disse que se reuniram ao final da tarde e foi aí que disseram, ok, nós vamos criar aqui Sim. Nós tínhamos a secção de Leiria do Partido Socialista. Nós tínhamos obtido, quer dizer, daquela reunião, quando se criou o Partido Socialista em 73, tinha sido criado na Alemanha, editaram uma brochurazinha, um livrinho, que nós tínhamos esse livrinho, de 73. Como é que chegou até vocês? Como é que chegou até vocês? Foi o Mário Delegado, o doutor Mário Delegado é que tinha esses. Ele morava em Lisboa. Morava em Lisboa e teve outros acessos. E nós tínhamos o livrinho com o programa do partido, da edição feita na Alemanha, nós tínhamos esse livrinho. Okay. De maneira que e nós reunimos com base naquele livrinho que nós depois fizemos dali na gráfica uma edição, porque eu só tinha um livro e era preciso fazer mais livros daqueles. De maneira que nós depois duplicámos, fizemos uma edição de talvez uns 1000 livros ali na gráfica. Não sei quem os pagou, foi o Mário Delegado, não sei quantos eram. Uma questão. Quando instalaram logo pouco depois a sede do Partido Socialista, mas o que é que foram feitos das instalações e qual foi a reação da população relativamente aos poderes do regime anterior? Portanto, o que é que foi feito da sede da PID? O que é que aconteceu na Câmara? As sedes eram alugadas. De maneira que ali nós assistimos da janela da nossa sede à recolha dos polícias. Os polícias só foram recolhidos, a PID só foram buscar os indivíduos ali, era um porta ao lado quase. Nós da varanda da sede víamos a recolha quando apareceu a carrinha do Exército buscar os polícias da PID. A polícia foram lá buscar os presos, levaram-nos e a casa foi entregue ao senhorio, ninguém invadiu aquilo. Então, sede do PS em Leiria assente, como é que foi a partir daí? Como é que foi toda a atividade? Depois havia de criar comissões distritais e conseguias. Nós éramos poucos, mas rapidamente, no mês, nós de 14 ou 12 ou 14 que éramos, passámos a 100. Foi rápido. Depois, na Marinha Grande, apareceram logo pessoas da Marinha Grande a identificarem-se. Foi tudo muito simples. Só houve um caso que não deixa de ser curioso. Porque aquilo que foi mais difícil foi Castanheira de Pera. Porque havia dois. Nessas terras havia sempre alguém que era
um identificado. Era fácil. Na escala da Rainha era o sogro do que foi secretário-geral do PS, o Seguro, o sogro dele. Na Marinha Grande também havia as pessoas estavam identificadas. Portanto, só que e na Castanha de Pera, que é um concelho muito pequeno, que é o concelho mais pequeno do distrito, havia 2 candidatos a serem eleitos. E foi o que demorou mais tempo a escolher, por haverem 2 candidatos. Nos outros estavam identificados. Apareceu a pessoa de Peniche, apareceu a pessoa de Bombarral, a pessoa de Alcobaça, estavam todos. Foi fácil. Em pouco tempo nós tínhamos contactos. Mas Castanha de Pera havia 2, e 2 se reivindicavam aquilo. De maneira que tivemos dificuldade, e foi o Rocha Silva que nos deu a dica que talvez o melhor fosse o Calidás Barreto. Vocês conhecem o Calidás Barreto? De maneira que o Calidás eu tenho respeito de dizer, não faço aqui as coisas, mas não gosto de falar nas coisas, porque eu até por brincadeira, e como aquilo era um emirato, ele tinha... O Calidás foi o último a montar a conselhia. E rapidamente o Calidás conseguiu ter mais militantes que os outros todos. O Calidás chegou a ter, tão pequeno, porque ele era muito dinâmico, o Calidás conseguiu rapidamente ter centenas, talvez milhares, quando a população de eleitor do Conselho de Castanha de Pera são uns 3.000, ele era capaz de ter 2.000 militantes. O que dava um poder brutal. Na primeira reunião, no primeiro congresso que se faz na legalidade, já depois, pós 25 de Abril, o primeiro congresso que é feito na aula magna da Universidade de Lisboa, da Universidade de... Sim. Fui lá, mas não sei como é que ele chama, para a Universidade de Lisboa. Leiria tinha 3 candidatos, tinha 3 representantes. A Marinha Grande podia ter uns 10. Nazaré já tinha uns 20. Mas o Castanha de Pera levou 46. Uau. De maneira que nesse primeiro congresso, o Mário Soares, que era a figura, começou... aquilo foi um bocado caricato de ver aquilo. O Mário Soares era o líder incontestado. Era para nós. Mas lá o Manel Serra, Manel Serra, aparece como opositor e quer fazer uma lista. Portanto, ali no primeiro congresso, quando o Mário Soares aparece como uma figura cimeira capaz de dominar aquilo tudo, tem um opositor que é o Manel Serra. O Manel Serra faz tal campanha ali dentro que os votos começam a ser contados e o Mário Soares ia perder o Congresso. E porque a gente, por muito que quiséssemos, só tínhamos 3 votos. O Marinha Grande tinha só 10 ou 12. Pá, ninguém podia valer ao Mário Soares. E o Calidás estava lá sentado. E eu reparo que ele depois o Calidás é verdade, o Calidás é que desempata aquilo tudo. O Calidás aparece com 46 e então o nome dele estava a sair como Calidás e eu, por brincadeira, o nome que eu só peço que não produzam isso, porque é um nome que só é que lhe chamava isso. Chama-lhe o Emir Calidás, porque era um emirato. Porque como é que aquele indivíduo, com um conselho tão pequeno, salvou o Mário Soares? E o Mário Soares depois foi muito amigo dele e ele teve alguma relevância também. Okay. Mas foi porque ele preveniu-se, tendo sendo o último a arrancar com a sede do Conselho. Logo que apanhou os papéis para as inscrições, ele inscreveu cerca de 2.000 militantes. Epá, a gente tinha um critério mais seletivo, não sei. Mas não tínhamos esse número. E, portanto, o número de delegados é em função dos inscritos. Então, os primeiros dias após o 25 de Abril já é um membro convicto do Partido Socialista e atua nas manifestações do 1º de Maio e começa fui candidato à Assembleia da República em 76. A sério?
Como é que foram Isso é essa... outra história que eu estou-me aqui a confessar, quase. Quando nós dissemos que isto era um confessionário, é mesmo. É mesmo confessionário. Bem, vamos ver. Eu não sei se isto é para comemorar o 25 de Abril e há coisas menos bonitas do 25 de Abril. Claro, mas nós queremos saber todo o período até Bem, 76. Vamos ver se eu consigo adoçar Ok. a conversa. Mas então vamos. Eu era militante e era fundador do PS e pertencia à Comissão Conselhia, à Comissão Distrital. E, portanto, não foi surpresa que me tenham designado, eleito para fazer parte das listas. E era em terceiro lugar. Eu ia em terceiro lugar. Elegível. E eu disse, elegível não. Eu não posso deixar a caixa. Eu não posso ser elegível. Eu posso ir, mas não quero fazer a figura menos bonita de chegar lá e existir. Portanto, eu gosto de cumprir os mandatos, gosto de estar... E não me ponho em lugar elegível. Portanto, eu tornei-me dispensável. De maneira que, mas foi a eleição, foi nós elegemos e tal. E, portanto, eles insistiram que eu ia em terceiro lugar. Eu disse-lhe que não queria ser, em terceiro lugar não, mas aceitei. Aceitei, mas depois a coisa foi fácil. Porque apareceu a filha do Mário Delegado, do general delegado, a filha do general delegado, Lia, como é que ele se chama? Não tenho a É um recordação. nome assim, coisa. É Lia. É uma coisa assim parecida. Agora, bem, Diva. Parece que é Diva. Diva. A Diva delegado veio desejosa de participar, que eles têm relações aqui em Alcoaça. Está lá ele ou a mulher é dali de Alcoaça. E, portanto, a Diva delegado queria participar na lista e gostava de ir no lugar elegível. Pronto, faz-se a vontade ao Mário Matias. Vai para sexto lugar e a Diva avança para terceiro. E eu trato os papéis todos para ir para a Assembleia. É um documento, faço uma sessão de eleitor e mais não sei o quê, era coisa. Eu preparo tudo, entrego os papéis para ir em sexto lugar, que é o lugar que eu já era aceitável, porque não esperava que me incomodassem. De maneira que vai tudo, vai os papéis para o tribunal e eu depois vou ver, o tribunal tem que expor os candidatos, eu vou ver a lista e eu não estou lá. Eu tratei de tudo, era o sexto lugar, mas não estou lá. E no meu lugar está um Zé Domingos, ou coisa assim. Eu mostrei-me disponível, eu aceitava ir, pedi para ir em sexto lugar, mas também, se me quisessem limpar, podiam ter tido cuidado de dizer. Eu tomei conhecimento que não fazia parte da lista quando vi o papel anunciado do tribunal. Pronto, está bem, para eles está tudo. Para mim está tudo bem, não me zanguei. De maneira que nem quis saber quem era o Zé Domingos. De maneira que quando vem depois as listas publicadas, eu voltei a estar lá. E depois é que fui à pergunta da história. Como é que eu fui? Eu não quis ser o terceiro. Aceitei ser o sexto. Depois preparo as coisas e entrego os papéis e deixo ser o sexto, não aparece na candidatura. E depois, quando vêm as listas, vem lá o meu nome. Já agora quero saber a história. Então, a história, porque era? Um elemento, para não falar em nomes, um elemento do PS relevante, que foi ministro e tal, foi a Peniche e veio de lá uma caldeirada e veio de lá entusiasmado com a caldeirada feita por um pescador, que também os pescadores, quando vão para o alto mar, há um pescador de especialidade em fazer, é o cozinheiro. E esse Zé Domingos era o cozinheiro Da caldeirada. Da caldeirada, que andava no alto mar. Maria que o tal ministro que foi lá ficou entusiasmado com a caldeirada e com o Zé Domingos e fez questão dele fazer parte da lista. Como é que foi parte da lista? Já estava feita e disse, está aí o Mário Matias, que até não se importa, vai para o Zé Domingos. E o Zé Domingos teria sido candidato, só que o juiz não aceitou porque o bilhete de identidade estava caducado. E como ele andava em alto mar, já não podia renovar o candidato. Então, espera lá, está aqui o processo, e eu apareci, voltei a ser repescado
e eu apareci na lista. Só por dizer, essa coisa dá um bocado de... Eu estou um bocadinho, já com esta idade, um bocadinho desiludido com estas coisas todas que correm no partido e na vida pública, porque, de um momento para o outro, as pessoas que têm as suas vidas organizadas, a sua profissão, um médico, advogado, um empregado, eu, no caso, estou a presidir uma instituição de crédito, eu não estou disponível para andar nessas andanças. Portanto, tenho a minha vida. E começa a fluir aos partidos gente disponível. E essa gente disponível nem sempre é adulta. Portanto, eu agora daqui já me calmo, para a frente já. E a gente fica um bocado desiludida, porque é preciso gente adulta, gente mais... Quando eu disse, fiquei adulto aos 16 anos. Adulto não é com a idade, adulto é com o comportamento. E eu estou um bocado, já estou aviado. E passando aqui então a outros temas, quais é que foram as suas primeiras impressões do MFA? Quando percebeu o que é que era o movimento das Forças Armadas? Sim, e a Junta da Salvação Nacional, o que é que achou de... A minha vida foi sempre feita de incertezas, muitas dúvidas, sempre tenho dúvidas. E essa gente era toda convencida, tinha só certezas. Muita generosidade, muita coisa, e portanto houve uns desvios. Eu tive em Montreal, quando 25 de novembro, quando os paraquedistas atacaram Montreal, eu temerariamente pus um alto-falante do PS em cima do meu carrito e andei a alertar a população, a tocar o sino, para fazermos ali uma vigília na base aérea de Montreal, porque tinha sido tomada pelos paraquedistas. Pronto, estive lá, aquilo depois durou a noite toda, os paraquedistas foram-se embora, a Montreal ficou liberta e portanto, participei no 25 de novembro. Okay. Mas entendo que não devo comemorar o 25 de novembro, porque o 25 de novembro foi um desavenço entre os militares. Os militares fizeram o 25 de abril. Foi os militares que fizeram o 25 de abril. Nós demos o apoio, como demos lá. Mas eles depois, alguns, transviaram-se, tiveram aquele desvio, conhecem a história. Portanto, os militares retomaram o bom senso e no dia 25 de abril corrigiram os erros. Mas isso é uma história, o 25 de abril é que deve ser comemorado. Porque eu se não fosse o 25 de abril, não tinha coragem de ir para Montreal com o alto-falante a chamar as pessoas para ali. Lembra-se de alguma ocupação de terrenos aqui em Leiria nesse momento? Ocupação de fábricas, ocupação de casas, quintas? Não? Ok. E ele também me perguntar se houve aqui algum restício da reforma agrária, de autogestão de fábricas. Houve na Marinha Grande. Na Marinha Grande. Okay. Na Marinha Grande houve a fábrica do Roldão, houve lá, isso houve lá sim, aqui não. Preocupou? Teve... Não me preocupou muito. Não. Houve essa são coisas lá da... Enfim, a terra é próxima, mas não tive... já percebemos que participou avidamente nas eleições de 76, mas como é que foi votar pela primeira vez para a Assembleia Constituinte? Como é que foi o ato? Suponho que também tenha... Fiz parte das comissões de recenseamento na Câmara, fiz parte também das mesas, depois presidia mesas eleitorais, quando era de borla. Depois, quando foi a pagar, já não quis ser, até porque a pagar já não faltava quem quisesse.
E como é que foi votar pela primeira vez? E fazer Com campanha alegria, eleitoral? Com alegria, sim. Fazer campanha também? Sim, fiz campanha. A 73 houve para a Constituinte, porque eu quando fui candidato a deputado foi em 76. Já foi para a Constituinte. Foi para legislativas. Ok, para a Constituinte, então foi para a Assembleia Legislativa. Foi para a Legislativa? É que foi. Ok. Foi. E como é que foi esperar pelo resultado das eleições? É que deve ter sido um sentimento Sim, novo. É, sentimento novo. Como é que foi? Não sei, emoções, a gente estava contente, isso é natural. A gente grava mais as desgraças do que as alegrias. E recorda-se do dia em que a Constituição foi promulgada? Não? Não tem, não tem essa memória? Não. Mas tem, lá está, já... Não foi nenhum dia em especial, não vivi isso. E quando foi, nesse caso, as eleições, nas eleições legislativas, lembra-se de ter assim mais, mais expectante? Tive de fazer campanha. Foi quem era o cabeça de lista aqui, era o engenheiro Walter Rosa, foi ministro de Economia. Porque, e depois mais tarde, é claro que depois eu servi-me desse argumento, daquela palhaçada de tira e põe da coisa. Todas as vezes que me convidaram para fazer parte da lista, nunca mais fui. Okay. Não, achei que não devia prestar a isso. E aqui as eleições para o poder local? Como é que... Eu estava bem descansado, não me candidatei. Candidataram-me porque eu tinha acabado o meu serviço em Lisboa. Eu saí de Lisboa, da tarefa que tive a montar a Caixa Central, o Fundo de Garantia, a Federação, dei por aquilo acabado, vim para cá em 92 e em 93 vieram ter comigo para eu ser candidato à Câmara. Fui candidato, cabeça de lista à Câmara de Leiria. Claro, eu devo confessar o pecado, só aceitei aquilo por tolice, por vaidade. Porque não era tinha a certeza que não ia ser eleito, porque senão não podia ter aceite. E foi uma temeridade minha, porque o meu antecessor tinha tido 9.000 votos e, portanto, teve 20% da votação, eu tinha 20%. Portanto, os que me antecederam tinham tido pouca votação. E eu, portanto, aceitei ser candidato. A maior parte do tempo tinha passado em Lisboa, não tinha aqui contacto com a cidade. Eu vim de Lisboa, saí de Lisboa com aquela tarefa em 92, em 93 convidam-me, eu senti-me honrado. Foram-me convidar, estava no meu gabinete, na Caixa, quando entraram pela porta dentro a convidar-me, eu, portanto, não andei à procura daquele lugar, podia ter recusado, porque eu vinha cansado de Lisboa, precisava de descanso, mas por vaidade e tolice tenho que confessar, porque se não fosse a vaidade, eu não era para ganhar, estava na esperança de não ser incomodado não ganhar. Agora calculo-se lá, quando abre os primeiros, a notícia dá-me a mim como vencedor, porque tive muito, não me recordo quanto, mas tive o dobro de que o meu antecessor tinha tido as eleições. Quero crer que aproveitei, não por mérito meu, mas foi naquele período em que o Cavaco já estava muito cansado, em 93. Já havia uma certa descrença. Julgo que votaram em mim como réplica ao cansaço do cavaquismo, não faço uma ideia. Só sei que tive uma votação inesperada. E quando eles me anunciam, foi a SIC que anunciou que eu tinha sido eleito presidente, tive segundos de satisfação e grandes momentos de apreensão, porque eu nem eu andava, fisicamente não tinha aguentado aquilo. Aquilo é uma coisa muito diferente do serviço onde eu estou. Muita intriga. A gente vai desempenhar um cargo,
vai desempenhar um cargo e leva atrás de si os outros elementos. A lista. Aquela lista é uma lista de compromissos de pessoas que eu não tenho muita confiança nem qual. Uns têm, outros não tenho. Quer dizer, eu não estava dentro daquela lista. Eu ia para... Os que iam comigo não eram meus amigos. Eram rivais. Eles jogavam que eles... Todos eles iriam pensar que eles é que deviam estar na cabeça da lista. Eu senti logo aflições que não quero repetir na minha vida. Ainda voltando um bocadinho atrás, lembra-se do período das nacionalizações? Houve aqui alguma empresa que tenha sido nacionalizada, que também tenha sido nacionalizada aqui em Leiria? Não, por acaso, a banca foi toda nacionalizada, menos as caixas. Pois. Não fazia sentido. São cooperativas e não fazia sentido. De maneira que, nessa altura, também se falava em nacionalizar as caixas, mas depois senti que aquilo era aberrante, não tinha nada acontecendo. As caixas são cooperativas e, portanto, não fazia sentido. Mas, não, a não ser a banca, que foi nacionalizada. O que é que achou da nacionalização da banca? Achei que era na altura, a justificar aquilo a mim, no caminho de hoje, preocupou-me sempre aquilo. Porque a banca é uma coisa séria. Naquilo que estamos, é a guarda do dinheiro dos outros. Está ali muita economia, muita esperança de vida, e não se deve brincar com isso. E isso, portanto, alguém brincou e assistirmos aí a falências de bancos, que é uma coisa que antes um banqueiro era uma pessoa séria, agora já deixou de ser. E isso fugiu-me, porque a nacionalização da banca ia ser uma coisa que ia dar maus resultados. Isso fugiu-me. Agora foi a única nacionalização, o resto não. Como membro de um partido à esquerda, lembra-se de atentados às sedes de partidos até ao 25 de novembro, de algumas atuações assim mais radicais por parte... Aqui houve um verão quente, houve aqui muito tiro, morreram pessoas aqui em Leiria. Uma pessoa morreu. Mas uma coisa que não se percebe nesta altura é quem é que anda aos tiros a quem. Aquilo começou a sede do Partido Socialista não foi atacada. Foi a sede do MDP-CDE, do CDE, do PCP. Nessa altura não havia Bloco de Esquerda. Foram essas duas. O MDP-CDE e o Partido Comunista é que foram atacados. Porque foi em agosto. Estavam cá muitos imigrantes. Os imigrantes vieram, muitas pessoas estavam cá soltas, enfim, eufóricas, bem comidos e bem bebidos, andavam por aí assim. E esses fizeram ataques às sedes dos partidos do Bloco de Esquerda, do MDP-CDE, aqui em frente à Sé, incendiaram aquilo, do PCP junto do parque, também haviam tiros. Depois o Exército veio defender as sedes, e foi o Exército. Quem matou as pessoas foi o Exército. Um tiro, não matou, naquelas rajadas de tiro, apanhou. Mas foi numa manifestação? Não, foi ataque às sedes. Foi num ataque às sedes, ok. Nesse verão, no verão de 75, suponho eu, 75, já não vou agora, 74, 75, suponho que foi 75, foi o verão de 75. Tem mais alguma recordação assim desse verão, não, desse período? Na altura assistia ao ataque ali no parque, não sei se conhece a cidade. Não. Portanto, a sede do Partido Comunista é que deu mais. A outra foi, chegaram lá e incendiaram. Mas aquela é que houve luta, porque o partido vieram pessoas do Coço, do Ribatejo, vieram pessoas da Marinha Grande para ali, para a sede do Partido Comunista, também com armas. Portanto, era o Exército, e o Exército quis apaziguar, porque as pessoas eram imigrantes, normalmente eram pessoas das aldeias de imigrantes com armas, sabe? As pessoas são caçadores, têm armas, e bombardearam ali o Partido Comunista.
E lembra-se de um ataque ao gabinete de escritório do Dr. Vareda? Vareda. Não? Falaram-nos disso noutra entrevista, também foi um... pronto, ele nessa altura também sofreu um ataque ao escritório dele. Sim, o escritório. Não, depois houve um cerco, quando foi em 73, nas eleições de 73, é que houve... 73, ainda no tempo do outra senhora. Em 73 é que houve um cerco ao escritório do Dr. Vareda. Um cerco. O escritório do Dr. Vareda, mas admito que o escritório do Dr. Vareda, pela conotação que ele tinha, como era a pessoa mais organizada, a pessoa com dinamismo. Nessa altura, até 76, até à promulgação da Constituição e as primeiras eleições legislativas, que evolução política é que as pessoas aqui de Leiria tiveram? O que é que, fazendo campanha política, estando dentro do meio, como é que acha que foi a evolução política aqui da cidade? Grande, muito grande. Sabe que houve alguma... houve pessoas que mudaram. E tanto mudaram que, por exemplo, o presidente da ANP, conselhia, o género da ANP, mais tarde veio a ser o presidente da Câmara. Porque era uma pessoa simpática, muita coisa, sabia levar as coisas. Depois houve pessoas da igreja. A igreja também teve uma influência grande aqui na mudança. As pessoas bem colocadas na igreja também aderiram a partidos de direita e, portanto, a igreja colotou-se com a direita. Isto é uma cidade conservadora e mudou. Daí, o Presidente da Câmara de Leiria é hoje agora do PS, o anterior também era do PS, mas foi uma volta que o senhor, o que é hoje o Presidente da Câmara da Batalha, conseguiu dar a volta. Ele não era nada do PS, ele não era militante do PS, tinha sido Presidente da Câmara da Batalha, veio a ser Presidente da Câmara de Leiria e agora voltou outra vez para a Batalha. É uma pessoa muito simpática, independente e conseguiu conquistar a cidade. Ele foi Presidente da Câmara da Batalha pelo CDS. E, portanto, trouxe para cá algum catolicismo e conseguiu dar a volta. E depois o atual Presidente da Câmara ajudou essa situação também. No próximo ano, em 2024, vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Acha que é importante comemorar esta data? Acho que sim. Porquê? Porque aquilo, quer dizer, independentemente das condições económicas que poderiam ter sido alteradas, eu não sei se elas se alterariam também se cá tivesse outro regime. Possivelmente não tanto. Mas pronto, isso é discutível, não se sabe. Agora, há uma coisa que o 25 de Abril nos deu, foi a liberdade. E a liberdade não é um bem muito, muito estimável. E só que as gerações não se sentiram privadas dela, não sabem apreciar essa diferença. Portanto, o facto das pessoas, só quem vive a falta de liberdade. Há bocado contei, eu para pôr uns panfletos a pedir, não era falar de política, era só pedir para se recensearem, porque o recenseamento foi aberto pelo governo, enfim, da ditadura. Ela abriu esse processo, um processo legal. Portanto, o apelo ao recenseamento era uma coisa colaborando com o regime que estava atual. Não era nada de... Tínhamos que o fazer de noite, às escondidas. Pôr nos adros da igreja, à porta da igreja, para que as pessoas chegavam, era no sábado à noite que fazíamos esse serviço, quando as pessoas fossem ao domingo de manhã, viam lá o apelo a que se recenseassem. Não se falava em Partido Comunista, nem Socialista, nem nada disto. Não falava-se a que se recenseassem. Portanto, vivemos numa altura em que não nos podíamos expressar. Eu, para ler livros, eu lia muitos livros, mas não foi na biblioteca que eu ia. Também estavam lá livros bons que se podiam ler, que eram
Mas alguns livros que eu tive que os ler na clandestinidade. Portanto, as pessoas quem não viveu isso não sabe apreciar. Portanto, é natural que se deve comemorar para vincar esse aspecto. A liberdade. A liberdade é o único bem que o 25 de Abril nos trouxe, de certeza, foi a liberdade. As outras coisas são discutíveis. Que sentimento é que desperta falar sobre o 25 de Abril? Como é que se sente a falar do 25 de Abril? Muita serenidade, muita calma. Não vibro. Sabe que às vezes a bola ensinou-me muita coisa. Eu fui dirigente desportivo, fui presidente do clube, e sabe que arranjei muitos inimigos dentro do clube. Porque eu tive uma pessoa, minha amiga, que era uma pessoa estimável, um bom chefe de família, tudo. Mas era lá do meu clube. E um dia disse, numa discussão, uma raça tem razão. E dizem logo, eu não sou de confiança. Estou a assistir a um jogo do meu clube com o Marinhense e diz, o Marinhense é que tem razão. Eu não sou de confiança. Se o meu clube sofre um penalti, eu tenho que dizer que é injusto. É injusto. E isso, quer dizer, é uma coisa que eu isolei-me um bocado também. Falo muito porque agora tive a oportunidade de falar convosco, mas porque não eu arranjo inimigos dentro do PS, na bola. Porquê? Porque eu, se estiver numa reunião e achar que o PSD tem razão, eu digo que o PSD tem razão. Eu não vou, talvez porque muito cedo fiquei com obrigações da minha profissão de ser da verdade, custa-me um bocado. Então, mas eu nunca menti. Quer dizer, mentir, posso dizer que nunca menti, mas tenho distorcido às vezes a verdade. Dou-lhe um entorce, sou capaz de tê-lo feito. Mas agora, sinto-me diminuído ao pé das pessoas que me conhecem. Se eu estou a dizer, então eu não posso dizer, se eu sinto que o Marrazes tem razão, por facto de ser um clube adversário, eu não digo que tem razão. E isso não é muito fácil. Eu dentro do PS, sou capaz de dizer que ele não tem razão. E isso já não é fácil. Sabe, porque eles até me mudaram, eu já não sou militante. Agora mudaram-me para simpatizante, não sei porquê. Que memórias é que gostaria de destacar deste período que nós não falámos aqui? Ou há alguma memória, algum assunto que nós não tínhamos tocado sobre o 25 de Abril que... Não sei se começasse a falar de ti, mas sabe que tem muita história, porque eu vi desde os 10 anos, comecei na escola, mas vivi aqui na cidade, um bocado de liberdade. Sendo o meu pai muito severo, mas o meu pai era muito severo a castigar-me, mas não era severo a vigiar-me. E eu, portanto, pagava assim, bem, ele não dá cabo de mim assim, pode-me dar as suas sovas, mas eu faço o que quero. Portanto, tínhamos um contrato. Ele batia-me das vezes que entendia. E eu fazia o que me apetecia. Portanto, levei alguma pancada, é certo, levei, mas também fiz o que me apeteceu na vida.